Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Eu convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada. Na primeira carta que Paulo escreve ao mais jovem obreiro, Timóteo, a segunda carta e o capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Para ministrar esse estudo nesta manhã, eu conto com a presença marcante do pastor Gessé na leitura dos textos. Então, por bondade, eu gostaria de pedir ao pastor Gessé para ler o versículo 1 e o 2. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. A página é a 132 da tua revista. Som aqui para o pastor Gessé. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos? Queridos obreiros que militam na seara do Mestre, para mim é um privilégio estar mais uma vez ocupando esta tão sagrada tribuna e tenho o privilégio de ministrar mais um ano na Escola Bíblica de Obreiros do nosso ministério, sendo que este ano completa 11 anos que eu estou falando nessa escola e nesta oportunidade eu quero com muita alegria agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem nos abençoado e tem acreditado nesta nova geração de pastores e obreiros que servem ao Senhor. Eu também sou grato a Deus pela vida do pastor José Wellington Costa. Que Deus continue sendo abençoado pela vida do pastor do Wellington, este servo do Senhor, pastor presidente da nossa CGADB. E nesta oportunidade também eu quero parabenizá-lo ao lindo trabalho e a atenção que tem dado ao público jovem, inclusive fazendo o lançamento agora do Teologizando, dia 29, né? 28, será um culto de gratidão a Deus por este projeto. E eu quero, nesta oportunidade, deixar aqui a minha palavra de gratidão a esta visão para os nossos jovens do Brasil, em parceria com a CGADB, tem feito um lindo trabalho e isso tem despertado novos obreiros para militar na seara do Mestre. Parabenizo também o pastor Neto, que é o coordenador geral da Juventude do Brasil, e toda a equipe, que envolvida está neste projeto. E eu tenho o privilégio de poder também fazer parte do impactar em alguns eventos ministrando, e eu tenho visto um despertamento dos nossos jovens. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem feito isto com muito carinho e tem ouvido a voz de Deus através desta atitude. Deus abençoe, pastor, pelo tão lindo trabalho que tem prestado. E nesta oportunidade também eu quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros ali de Mirante, do Paranapanema, que nos acompanha, nosso vice-presidente, pastor Isaías Márzio, os demais obreiros, o pastor Alex Roriz, nosso tesoureiro, e outros obreiros que nos servem ali, têm feito parte desta caravana que tem cooperado na escola bíblica.
Agradeço a Deus pela vida dos pastores que já ministraram esta manhã. Pastor Samuel, da França, Deus abençoe. É uma alegria ouvi-lo e conhecê-lo. Deus seja louvado também pela vida do pastor Roberto Santos, este mestre que é nosso amigo, companheiro de longa data. Querida igreja, vamos meditar num texto e esta mensagem Deus tocou no coração um dia conversando com o pastor Aloísio Reis Mendes, que é o pastor presidente da nossa igreja em Hortolândia. E ele disse para mim: Reginaldo, você é um jovem pastor, por que você não escreve algo do jovem obreiro Timóteo? E eu creio que você vai ter uma inspiração para escrever alguma coisa sobre Timóteo. E traga aí alguns desafios que você mesmo vive, pautado na história de Timóteo. Então, através desse pensamento, eu comecei a meditar e Deus me deu esse texto. E nós vamos falar alguma coisa aqui sobre este texto. Eu também agradeço a Deus pela vida dos pastores amigos que temos aqui. Tem uma linda caravana lá de Passos, Minas Gerais, nossa terra. Pastor Nivair, um amigo. Deus abençoe os demais obreiros ali. Estou feliz aqui de ver o pastor Isvan, representando o pastor Paulo Bernardo, lá de Carapó, né? Aparecido está aí, missionário Sérgio. Carapó é uma cidade que eu aprendi a amar, e que pena que o pastor Paulo não está. Pastor José Wellington, o pastor Paulo Bernardo, sofreu uma grande complicação no seu coração, mas está recuperando. E ele estava marcado para estar aqui com essa linda caravana, mas não foi possível, mas os obreiros vieram. O Isvan é genro do pastor Paulo e representa muito bem os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando vocês. Querida igreja, eu quero pensar com vocês um comportamento aqui, antes de entrar no texto. Eu fico analisando e vendo que a unção, o ato de ir, de fazer alguma coisa para Deus, que Deus nos presenteou, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos complicarmos. E eu vejo isso até na igreja primitiva. Aliás, o modelo que Jesus discipulou é um modelo muito lindo, né? Porque o modelo que Jesus nos ensinou foi que Ele treinou, discipulou o seu grupo de obreiros 3 anos e meio, para depois enviar o Espírito Santo. Então Jesus trabalha com caráter, Jesus trabalha com seus discípulos com personalidade, para depois enviar o Espírito Santo. E nós hoje estamos fazendo, parece que é o contrário. A pessoa vem para um culto nosso, aceita Jesus e que bom, glória a Deus. No terceiro culto fala lá, a gente diz, já recebeu o Espírito Santo. E aí a gente já quer dar um cargo. E aí é por isso que cresce sem transformação real. E isso tem nos prejudicado. E aí vem aquele espírito de abrir salão, né? Porque não foi tratado caráter, personalidade, visão da igreja, comportamento eclesiástico. E isso me preocupa. Porque até os discípulos que Jesus preparou, eles tiveram dificuldade. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de... Mas depois vocês vão ter que sair de Jerusalém e ir até os confins. Quando Pedro e a sua equipe chegam em Jerusalém, eu acho que foi lá que inventaram aquele hino. A prova acabou, a luta foi embora. E agora é só vitória.
Porque Pedro olha e diz: eu não saio de Jerusalém nunca. Para ter uma refeição com Jesus precisava clamar por milagre. Agora o povo está depositando a sua fazenda nos nossos pés. O negócio está bom demais. Eu não saio de Jerusalém. João falou: eu estou contigo, meu irmão. Tomé falou: não abro mão dessa benção. E ninguém queria sair de Jerusalém. Porque nós precisamos entender e gerenciar até a bênção de Deus, porque senão entramos em problemas. E agora eu estou vendo Pedro não saindo de Jerusalém, e se Pedro não sai de Jerusalém, o Evangelho não sai. E se o Evangelho não sai, não tínhamos as cartas escritas por Paulo. E não tendo a coluna doutrinária que Paulo escreve para a igreja, não teríamos o Evangelho e não iríamos estar aqui hoje participando desta escola bíblica. O segredo era sair de Jerusalém. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas, como diz lá em Minas, ninguém pega Deus de calça curta. Os discípulos não quiseram sair de Jerusalém, Deus arrumou um diácono, por nome de Estevão. E disse assim: se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele falou: eu prego, mas não pode ser na sede. Tem que ser na praça. E não pode ser sobre coisas terrenas. Tem que ser sobre o céu. E aí o Estevão disse: se o senhor me dá a mensagem, eu prego. Mas tem que ser de manhã à tarde à noite. De manhã à tarde à noite. De manhã à tarde à noite. E o Estevão vai para a praça pregar. E ele começa a pregar sobre céu. E mensagem sobre o céu às vezes incomoda. Porque o povo não quer mais ouvir mensagem sobre o céu. Eles querem o toma, receba. Olha o varão chegando aí. Hoje é o dia do teu milagre. E aí ele está pregando sobre o céu. O povo tampa até os ouvidos para ouvir. Está no texto, Atos 7. E conforme ele vai pregando, o céu vai movimentando. Porque quando a gente fala de céu, o céu movimenta. Como está o sermão teu? Está movimentando o céu? E aí conforme ele vai pregando, isso vai deixando o povo incomodado, porque quem é terreno não aceita coisas do céu. E aí cria uma sentença para apedrejar ele. E quando eles estão apedrejando ele, e eu gosto do pregador que prega o que vive, porque ele começa a viver o que ele está pregando. Ele começa a olhar e dizer: gente, me mata logo, porque eu já estou vendo o que eu prego aberto, que é o céu aberto. E aí quando as pedradas vão chegando, pastor Salomão, e ele está quase morto, eles arrancam a túnica dele, a capa dele, e sem perceber, cai aos pés de um jovem por nome Saulo. Capa na Bíblia, nós usamos muito como sinônimo de pecado, só por causa do pecado de Acã, né? Mas a maioria das capas na Bíblia é sinônimo de transferência de autoridade. Vocês lembram quando Elias está subindo e a capa cai para Eliseu? É porção dobrada, meu irmão. Quando a capa cai aos pés de Saulo, deixa eu pensar. Daquele dia no parapeito eterno, Deus ficou de pé e disse: agora o meu evangelho sai de Jerusalém. Agora o meu evangelho sai de Jerusalém. Agora o meu evangelho sai de Jerusalém. Então é isso que acontece. Paulo é o construtor da coluna doutrinária da igreja, escreve 13 cartas. E nós usamos o que Paulo escreve para os nossos cultos de doutrina, para as nossas escolas bíblicas, para culto de ceia, culto fúnebre, casamento e assim sucessivamente. Esse Paulo se torna um marco da história do cristianismo e ele vai agora fazer a sua despedida. E ele está
preso, e ele vai orientar o jovem Timóteo, que ele lhe chama de filho. E existem 3 cartas pastorais escritas por Paulo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E foi Tomás de Aquino que identificou e colocou esse nome em cartas pastorais no ano 1200, após a morte de Paulo. E agora ele vai orientar o jovem obreiro, e quando ele vai orientar o jovem obreiro, ele vai orientar com 3 figuras distintas, que está aí na apostila. E ele vai aconselhar este jovem. E a primeira, ele vai usar o soldado como figura. Então ele está orientando o jovem e dizendo: olha, a primeira coisa que você tem que entender é que você, para ser um obreiro, você tem que ter um comportamento de soldado. Soldado fala de foco. Você tem que ter um foco. O soldado, o que faz ele militar na sua carreira militar, é o foco que ele tem. Então o obreiro, em primeiro lugar, ele tem que ter foco. A segunda figura que Paulo usa é sobre um atleta. E ele vai dizer sobre o atleta, ele vai dizer assim: olha, com certeza Paulo, ele está vivenciando as Olimpíadas da Grécia, que era muito comum naquela época, e foi lá que começou as Olimpíadas. E ele vai dizer sobre um atleta. Atleta é uma palavra que usa para todo atleta, é disciplina. Então, em primeiro lugar, o obreiro tem que ter foco. Em segundo lugar, o obreiro tem que ter disciplina. O atleta, se não tiver disciplina, é impossível que ele seja bem-sucedido. E o líder também, se não tiver uma disciplina, o fato de você estar aqui esta manhã é uma disciplina. Você se adequou a esta disciplina e é por isso que você está aqui. Então ele vai trabalhando aí. O obreiro tem que ter disciplina, porque quem não submete à dor da disciplina hoje, amanhã vai chorar com a dor do remorso. E a pergunta que não quer calar: você tem disciplina? O obreiro deve ter disciplina na oração, no jejum, na palavra, na administração, na alimentação, no exercício físico e assim sucessivamente. John Maxwell escreveu que o seu sucesso está escondido nos seus hábitos diários. O atleta só será coroado se for disciplinado. A terceira figura que Paulo usa, e eu quero usar nesta introdução, é que ele vai usar a figura de um lavrador. E ele vai dizer: Timóteo, você tem que comparar o teu ministério como um lavrador. E eu acho bonito esta figura de linguagem que Paulo está usando, na pessoa de um lavrador, porque lavrador fala de trabalho. Então ministério, se você acha que vai vir para o ministério para dormir até mais tarde, você está equivocado. Paulo está dizendo: Timóteo, obreiro é trabalho. Obreiro tem que trabalhar. Obreiro tem que trabalhar. Tem alguém aí? Então, outro detalhe, eu vim do campo, meu pai mora no sítio até hoje, e eu sei um pouquinho, porque eu já colhi café, já quebrei milho, já trabalhei no campo, cortei arroz, e o que me encanta do lavrador no campo é que além de ter que trabalhar, ele tem que ser paciente, porque ele não planta hoje para colher amanhã. Então o obreiro, Paulo está dizendo: Timóteo, não é da noite para o dia. Jacó mesmo teve uma visão que quando Deus iria abençoar ele está subindo uma escada. Ministério não chega de elevador. Ministério você não vem hoje só porque casou com a filha do presidente e amanhã quer ser pastor. Ministério tem que ter disciplina, tem que trabalhar, é a longo prazo. Dirigir uma congregaçãozinha hoje que ninguém deu nada, mas ali é a tua plantação. Amanhã você vai subindo no ministério, vai subindo, tem que ter um tempo. O lavrador não planta hoje para colher amanhã. Quem está entendendo?
Lavrador tem que esperar o tempo. Quem entendeu até aqui? Vai ficar mais fácil agora. E aí Paulo vai orientar Timóteo, e eu comecei a fazer uma biografia de Timóteo que eu achei encantador. E outra coisa interessante é que Timóteo foi um dos improváveis da Bíblia. Por que improvável? A Bíblia é repleta de histórias de pessoas improváveis, daqueles que não poderiam estar onde estão, daqueles que não poderiam ser o que são. Eu acho encantador isso. Eu encontro na Bíblia pelo menos 3 fatos de que mostra que Timóteo foi um improvável. Então esta manhã, quem sabe você entrou aqui dizendo assim, mas eu não sei onde começar, eu nem sei, às vezes tem hora porque eu estou no ministério, é porque você é um improvável igual eu. Descansa, a Bíblia é repleta de gente improvável, porque a escolha é de Deus, o negócio é de Deus. Eu tinha tudo para não estar aqui, mas estou aqui. A tua vida, eu comparei a minha vida um dia, acho que foi numa das escolas bíblicas, como um besouro. Vai fazer uma pesquisa do besouro para você ver. O besouro tinha tudo para não voar e voa, pastor Gidaías. Ele não tem peso, não tem areia, ele não tem dinamismo para voar. As asas dele não é compatível, mas o besouro voa. Assim é ministério que Deus chama. Você tinha tudo para não estar aqui, mas está aqui. Você tinha tudo para não ser pastor, mas Deus te escolheu. É a escolha de Deus. É a escolha de Deus. Então o primeiro fato de que Timóteo era improvável é que ele era um obreiro muito jovem. E naquela época tinha que ter no mínimo 50. E Deus escolheu ele. Tem alguém entendendo? O segundo fato de Timóteo ser um obreiro improvável é que ele era tímido. Então aqui pega a gente. Não importa qual é a tua característica, você fica com esse complexo de inferioridade, Deus não vai usar porque eu não sei falar direito. Irmão, quando Deus quer usar, Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Eu fico analisando que com Deus é tudo ao contrário, você já reparou? Quem quer Deus não dá, e quem não quer Deus dá. Com Deus é tão ao contrário, porque a lei lá fora é obedecer, a lei lá é ABCD, né? Aqui dentro com Deus é obedecer. Macho lá fora, para ser macho não pode chorar. Aqui dentro, macho, para ser macho tem que chorar e fazer biquinho ainda. Com Deus é o contrário. Eu fiquei analisando, por exemplo, Jacó entrando no Val de Jaboque, entrando aqui, ó, entrando normal, sim ou não? E ele saiu de lá. Parece que eu vejo Raquel olhando, dizendo, tadinho do velhinho Jacó. Entrou andando certinho, está saindo mancando. Parece que eu vejo ele dizendo, fica quieta, mulher. É agora que eu estou andando certo, porque com Deus as coisas tudo ao contrário. Então a terceira razão, porque foi Deus que escolheu ele, e que ele era o improvável, é que ele era enfermo. E Paulo aconselha ele até tomar medicamento, porque ele era enfermo, mas Deus resolveu escolher. Então nós vamos aqui entrar em algumas lições na vida deste jovem obreiro. Eu até marquei uma frase aqui, que diz assim, Deus não precisa de pessoas habilitadas, Ele precisa de pessoas disponíveis. Vou dizer de novo, Deus não precisa de pessoas habilitadas, Ele precisa de pessoas disponíveis. Então eu quero que o pastor Gessé leia mais uma vez, 2 Timóteo 1:5, está lá na página 133, acompanha aí. 2 Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida em que há em ti,
a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Timóteo está mostrando para Paulo, e Paulo escreve isso, ele está dizendo: Timóteo, você não está escondido atrás do verniz da religião. Você não tem uma fé fingida. Porque tem muita gente que esconde atrás do verniz da religião. A segunda coisa, Atos 16:2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. Então, bom testemunho. Será que nós estamos dando bom testemunho? Em terceiro lugar, olha aí, 2 Timóteo 2, vamos ler só um versículo. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Lê o 14, por favor, pastor Gessé. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Em terceiro lugar, Timóteo está dizendo que ele tem um coração ensinável. Ele não para de querer aprender. E Paulo dá bom testemunho, porque tem obreiro só porque sabe meia dúzia de palavras em grego, acha que é o gás da Coca-Cola. Obreiro tem que ter o coração ensinável. É por isso que nós estamos aqui esta manhã, um aprendendo com o outro, porque ninguém sabe tudo. Ah, mas eu estou na igreja já há 30 anos aqui, faz 30 anos que eu participo da escola bíblica, você não sabe de tudo ainda. Se Deus quiser fazer uma coisa que você nunca viu, Ele faz, porque Deus é um Deus de coisas novas. Nós temos que ter um coração ensinável. O coração do obreiro tem que ser ensinável. Ah não, eu cheguei no topo agora, eu sou pregador, eu sou dirigente de um campo, de uma congregação, eu não dou nem aula de escola dominical mais, eu nem vou na escola dominical mais. Irmãos, o nosso coração tem que ser ensinável. Timóteo dá esse testemunho, ele diz: eu estou aprendendo todo dia. Agora vamos lá, para o desafio superado na vida de Timóteo. Pergunta: qual é o primeiro desafio? Não, pergunta animado que eu estou animado para responder. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio que aprendemos está em Atos 16:2. É que Timóteo era um bom filho, apesar da casa onde nasceu. Atos 16:2. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo, ele mesmo sendo nascido numa casa que seu pai não era compatível com a mesma fé dele, versículo 1, lê o 1 por favor. Verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, como que é que as pessoas vê o teu bom testemunho? Como que vê o meu bom testemunho? Ah, mas a casa que eu nasci não é compatível. A de Timóteo também não era. Mas ele dá bom testemunho. O que os outros estão dizendo de você? Você já reparou isso? Uma coisa é o que o puxa-saco está dizendo de você. Uma coisa é o que o interesseiro está dizendo de você. O que os outros estão dizendo de você? Até Jesus teve esse sentimento. Um dia até Jesus perguntou para os discípulos: quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí um diz assim:
Estão dizendo que o Senhor é João Batista. Opa, mensageiro fiel. Estão dizendo que o Senhor é Jeremias, quebrantado. Mas aí Pedro pega a oportunidade e diz: eu já vi outra coisa diferente. Estão dizendo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que é que o povo está dando testemunho de mim? Como que o povo está dando testemunho de você? Mas em segundo lugar, vamos acelerar que a hora foi. O segundo desafio que Timóteo teve que vencer está lá na página 134, Atos 19 e 22. Isso aqui eu quero parar um minutinho aqui. Atos 19, 22. Atos 19, 22. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. Sabe o que eu vejo aqui? Que Timóteo vence a tentação do isolamento. Tem obreiro que não consegue se relacionar com ninguém. Timóteo está dizendo assim: gente, eu compartilho do que Deus tem feito na minha vida. Tem obreiro que não se relaciona. Tem obreiro que não se aproxima. Tem obreiro que tem dificuldade de conviver com o companheiro. Timóteo está dando uma lição. Ele está dizendo: gente, o relacionamento no ministério há uma necessidade. Vamos ver Atos 19, 22. Já foi lido, né? Atos 20, agora o 4 e o 5. E acompanhando-os até a Ásia, Sópater de Bereias, e dos da Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troades. Sabe o que eu entendo aqui? Que Timóteo não fica só com Silas. Tem gente que fecha um ciclo. Silas é tudo para mim. E o Gaio? E o Segundo? E o Aristarco? E o Trófimo? E o Tíquico? Não faz parte, não? Tem gente que só relaciona com Silas. Timóteo está dizendo: gente, evangelho é para compartilhar. Evangelho é para um ajudar o outro. Evangelho é para dar as mãos um para o outro e parar com esse negócio de panelinha. O meu negócio é só com Silas. Não! Abra a tua mente para relacionar com gente. Ministério é compartilhar com pessoas. Quem está entendendo a palavra? Tem pessoas que têm dificuldade de relacionar com outras pessoas. E eu descobri que a maioria delas tem medo de perder o lugar que chegaram. Irmão, o que é teu ninguém toma. Se foi Deus que te deu, descansa. Para de andar só com Silas, procura o Gaio. Para de querer só compartilhar com Silas. O ministério é do Senhor Jesus. E Ele está dizendo: compartilha de amizades. Aumenta o teu ciclo de relacionamento. Vamos para o terceiro desafio? Pergunta: qual é o terceiro desafio? Animado, qual é o terceiro desafio? É que Timóteo foi treinado e preparado para defender o seu líder. Vamos ver isso? Tem alguém aí? 17:14 de Atos. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. É o seguinte, está acontecendo uma perseguição, pastor Jaime. E aí eles dizem: agora a gente pega Paulo. Timóteo falou: nada disso. Vem aqui, Silas. Vamos colocar Paulo dentro de um barco, manda ele para o mar adentro e a gente resolve a parada. Você está pronto para defender o teu líder? Ou você só está com o teu líder quando as coisas estão tudo bem? Tem obreiro em cima do muro. Se o teu líder está indo bem, glória a Deus.
Você está pronto para entrar na frente e dizer: o meu líder vai entrar no barco, eu enfrento a perseguição, eu enfrento a perseguição. Nesta manhã Deus nos trouxe aqui para curar nossa alma. Aleluia. Se você entrou aqui perseguido, maltratado, desconfiado de alguém, descansa. Deus vai colocar um Timóteo para te defender. Deus esta manhã está dizendo com alguém, eu estou arrepiado aqui para dizer isso. Deus está colocando Timóteo no teu ministério. Quem crê que Deus levanta ministério de Timóteo para te ajudar nesta manhã? Glória. A gente cumpre o papel, pode ir, apóstolo Paulo. A gente encara essa calúnia, pode ir, apóstolo Paulo. Nós precisamos do Senhor são e salvo. O Evangelho conta contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ramacharamaras. Deus coloca uma palavra na minha boca esta manhã para você que entrou aqui, que foi caluniado, que foi rejeitado, que foi traído. Deus está levantando Timóteo para te defender. Por mais que não seja alguém que você esperava, pode ser um jovem obreiro, mas vai entrar na causa para te defender. Estou arrepiado aqui. Eu quero pregar para alguém que entrou aqui esta manhã, que foi frustrado, alguém te decepcionou na caminhada. Deus está levantando um jovem lá naquela igreja para te defender. Eu sei quando eu estou ensinando, eu sinto quando eu estou pregando, mas eu também recebo quando eu estou profetizando. E esta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: descansa a tua alma, tem um Timóteo preparado que vai te defender quando você precisar. Aleluia. Em quarto lugar, e a hora está indo, e eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Aleluia. Em quarto lugar, o quarto desafio deste obreiro é que Timóteo venceu no ministério. Timóteo cresceu no ministério. Ministério tem crescimento. Glória. Vamos acompanhar isso? Atos 19, 22. Já foi lido? Pode ler de novo. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Ele é chamado de auxiliar aí. Romanos 16, 21. Olha aí, vamos ver o crescimento do jovem obreiro. Romanos 16, 21. Saudando-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, cooperador. E Sosipatro, meus parentes. Aí, já é um cooperador da obra. 1 Coríntios 16 e 10. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Está trabalhando do lado de Paulo, está crescendo sim ou não? Vamos mais uma. 2 Coríntios 1 e 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Considerado irmão de Paulo, está crescendo no ministério ou não está? Está crescendo ou não está? Está crescendo ou não está? E aí, você está crescendo no ministério? 1 Tessalonicenses 3 e 2.
E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Já é ministro de Deus. Ministério é crescimento. E você não vem falar para mim não com essa humildade barata. Ah, irmãos, eu estou aqui, mas não sou pregador não. Se você não é pregador, irmão, vai fazer outra coisa. Eu tenho uma birra disso, desculpa a minha sinceridade. Vai cantar um hino, irmãos, eu vim cantar, mas... primeiro fala assim, se eu errar, os irmãos me perdoam. Eu já não perdoo. Irmão, eu estou aqui, mas eu não sou cantor. Você não é cantor, vai cuidar de carro, vai lavar banheiro, faz alguma coisa para o reino. Mas se você vai pregar, prega. Cresça. Você tem que crescer. Ministério tem que ter crescimento. Se você não cresce, você é um anão ministerial. Deus esta noite está dizendo, eu não te chamei para ser um anão ministerial. Não importa onde você está, alguma coisa você tem que crescer. De alguma maneira você tem que crescer. Porque o Espírito de Deus produz crescimento. Mas o lugar que eu estou é pequeno. O lugar que você está é pequeno, mas a tua visão não pode ser pequena. Aleluia. Obreiro tem que ter crescimento. Obreiro tem que crescer. Timóteo crescia. Vamos para a quinta. Vou acelerar. Pergunta qual a quinta lição? Não, animado. Qual a quinta lição? É que o que Paulo mostra para nós, que Timóteo tinha retidão nas suas palavras. Isso aqui eu acho encantador, pastor José Wellington, nosso pastor. Porque tudo que Timóteo disse virou doutrina. Será o que eu estou dizendo pode virar doutrina? O que você está dizendo, será que pode virar doutrina amanhã? Qual que é a tua fala? Hein? O que Timóteo dizia, Paulo dizia, esse menino é reto nas palavras. Virou doutrina, nós pregamos sobre isso. Que as minhas palavras possam ser retas diante de Deus e diante dos homens. Vamos ver isso, pastor Gessé? Filipenses 2,19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Eu estou mandando Timóteo porque o que ele falar se cumpre. Ele é meus ouvidos lá. Será que você está sendo ouvido do teu pastor lá na congregação? Ou você está sendo Vamos ver, 1 Tessalonicenses 3:2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. E aí? A tua palavra tem confortado a fé dos outros ou deixado em dúvida? E aí? Qual que é a tua fala? Vamos ler mais uma, 3:6 de 1 Tessalonicenses. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. O que você tem falado, o que você diz hoje, pode virar a palavra de Deus amanhã? Eu vou dizer de novo, o que você está dizendo hoje, pode virar a palavra de Deus amanhã? Se você tem esse comportamento e tem esta sinceridade, se prepara. Você pode ser um Timóteo
Porque nós temos que entender. Vamos ler Jó e finalizar aqui. Jó 19 e 23. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro. Que as minhas palavras, Jó está dizendo, possa ser escrevido na pedra. Será o que eu estou dizendo pode ser escrevido na pedra? Trocando em miúdo, para nunca mais ser apagado? Ou você é daquele que diz assim, o que eu estou dizendo aqui não conta, não põe eu no meio não, hein? Não, se você falar que foi eu não estou nem aqui. Que falsidade é essa? Que a minha palavra, que a tua palavra seja registrado numa pedra. E eu encerro em sexto lugar. O sexto desafio que Timóteo nos ensina a superar é o seguinte. Vamos ler em Hebreus 13, 23 e eu encerro aqui. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Espera aí. Nenhum relato na Bíblia nos diz que Timóteo foi preso. Não tem relato na Bíblia. Mas o texto aí está dizendo que ele já está sendo solto. Sabei que estáis solto o irmão Timóteo. Timóteo aprendeu que Deus permite a notícia completa a teu respeito. Quem sabe não estão te vendo você ir preso, mas vai ter que ver você sendo solto. Quem sabe não vir as noites de lágrimas, mas vai contemplar a alegria que vai vir pela manhã. Ninguém te viu sendo preso, mas vai ter que ver você sendo solto, porque a notícia de Deus a teu respeito é completa. Eu encerro aqui dizendo, Deus esta manhã te trouxe aqui para te dizer, ergue a tua cabeça. Por mais que eles estavam querendo te ver preso, Deus não vai permitir, mas Ele vai permitir você sendo solto, porque o que Deus tem na tua vida vai ser completo. A igreja em pé, com a permissão do nosso pastor. Eu sinto de Deus nesses 2 minutos de fazer uma oração contigo. Eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui esta manhã. Quem sabe não viram você sendo preso, chorando, aleluia, pagando preço, mas vai ter que ver você sendo solto, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem que viu Timóteo sendo solto, não imagina o que ele passou sendo preso. Aleluia, mas Deus está te vendo, Deus está te enxergando. Aleluia, foi Deus que te escolheu, Timóteo. Deus não vai permitir ninguém fazer pré-julgamento de você, porque você é escolha de Deus. E Deus esta manhã está dizendo, vai ser livre, vai ser livre, vai ser livre. Eu não vou permitir escrevendo que te prenderam, porque foi um momento que eu permiti de humilhação, de dor, mas vai ter que ver você sendo livre. Levanta a tua mão para receber esta palavra. Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, vai ser livre. O Espírito Santo de Deus esta manhã fala aos nossos corações. A boa notícia vai vir aí, aleluia. Você está livre. Põe a mão no ombro de um companheiro aí, dê um abraço nele, ou aperta a mão e diga assim, a boa notícia vai chegar. Você está livre, você está livre.